Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã de fé. Estamos aqui mais uma vez, de frente com o Sagrado, o seu programa de cultura, amor e fé. Desejando sempre nesta abertura trazer a você uma mensagem de motivação, uma mensagem de fortalecimento da vossa fé. Entendo que para nós podermos seguir um caminho, é necessário acreditar, sim, em alguma coisa. Não importa a sua crença, não importa o seu Deus, importa que Ele é maior que a sua dificuldade. E assim é com o Orixá. Que possa, Iemanjá e Oxalá, trazer à vossa vida a resolução dos seus propósitos. Não importa o que você esteja passando. Não importa a sua dificuldade, importa sim a força de acreditar no sagrado. A força de acreditar que momentos ruins temos, momentos ruins passamos, mas na vida nada é eterno. Eu sempre digo, para quem está no fundo, só resta subir. E é esta a minha mensagem para você. Que você possa acreditar, que você possa se entregar à sua fé, só que a sua fé tem que ser inabalável. Não adianta você acreditar hoje, se sofreu amanhã, desiste de tudo. Nós temos que manter a fé incondicional, acreditando que tudo aquilo que estamos passando, a gente vai conseguir superar. E supera, porque o Orixá, na sua grandeza, ele é a essência maior. Ele é a força maior para nos trazer o alento, a resignação, nos trazer a resiliência e o fortalecimento. Meu amigo, minha amiga, não importa aonde você esteja, para o Orixá importa aonde você quer chegar. Dito isto, desejo a todos que sejam abençoados, sejam tocados pelo Orixá em todos os seus propósitos. Aqueles que estão num hospital, que estão desempregados, aqueles que estão na dependência química, na dependência alcoólica, né? Aqueles que estão na rua jogado, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios. Lá, o Orixá toque a todos com a sua grandeza e trazendo para todos um pouco mais de alento e um pouco mais de esperança. A todos, sejam bem-vindos ao De Frente com o Sagrado. Agradeço a sua privilegiada assistência, de estar conosco, de nos permitir que nós consiga entrar na sua casa com a vossa permissão, nos dando a sua companhia para dividir aqui alguns momentos de cultura, de conhecimento e de esclarecimentos. Hoje vamos falar sobre um segmento muito importante dentro da nossa cultura religiosa. Um segmento aonde nós procuramos trazer para vocês alguns esclarecimentos, algumas verdades que talvez você não entenda. Nós já falamos aqui sobre Exu, já falamos sobre Batuque, falamos sobre orixás, sobre diversos fundamentos e hoje iniciaremos uma série chamada Umbanda. Afinal, o que é a Umbanda? Que religião é a Umbanda? Então, hoje iniciamos uma série onde iniciaremos hoje com algumas abordagens bem didáticas, né? Para você que é leigo entender, certo? E depois iremos prosseguir falando um pouco mais sobre algumas vertentes, raízes, fundamentos dessa cultura tão maravilhosa no qual eu sou seguidor há 59 anos, tá bom? Não, 60 anos, por gentileza. Eric Rolfe, bom dia! Axé, sejam As bênçãos de Oxalá para bem-vindos nós. todos. Axé, que Oxalá abençoe a todos. Que sejamos abençoados por Oxalá e por Iemanjá. Você também aí.
Bom, Eric, hoje vamos começar falando sobre Umbanda, perfeito? A primeira pergunta que eu te faço, o teu conhecimento, a tua relação com a Umbanda é de quanto tempo? Olha, praticamente nasci. A minha mãe, eu tô com 60 anos, a minha mãe já frequentava Umbanda, então praticamente nasci. Era criança, circulava ali entre a Umbanda. Eu tô com 64, aliás. Que maravilha! Bom, desculpe. Então, o Eric tem, assim tanto quanto eu, tem a vivência prática dessa cultura, tá? Eu devo informar que eu tenho na minha casa, né, o segmento da Umbanda já há 58 anos, tá? No qual o dirigente espiritual é o Ogum Rompimato, que é o meu caboclo, tá? E aonde eu procuro sempre, dentro da minha casa, trazer a todos o conhecimento, explicando, assim vamos falar hoje com o Eric, né, o que é Umbanda. Mas afinal, Eric, qual é a origem e a formação da Umbanda? A Umbanda nasce quando? Este é um problema gigantesco, porque o que ocorre, antes mesmo no início do século XX, já existia a proto-Umbanda. O que é isso? Através da transtemporalidade, geralmente nós comentamos às vezes que o Brasil foi descoberto em 1500. Não era o Brasil naquela época. A Umbanda, ela também, o pessoal diz que a Umbanda antecede, sim, ela antecede, mas não era denominada Umbanda. Ela já existia uma proto-Umbanda, ou seja, um segmento dentro do Brasil, né, que mesclava conceitos ameríndios com cristãos. E ali começava já um movimento ali com entidades, com os nossos amigos celestiais, que são como se fosse uma EBE. Então, são uma comunidade ali, um grupo de entidades que atuavam já ajudando a sociedade com tratamentos e também influenciando no comportamento das pessoas, que é o que a Umbanda faz. Ela ajuda, né? Sim. Ela apoia, ela traz elementos Sim. para a sociedade para que tenha um bom comportamento, para que entenda os nossos problemas. Esses são os nossos amigos celestiais. O teu entendimento seria, a Umbanda, ela nasce com Zélio em 1908? A Umbanda denomina-se como Umbanda 1908, mas como eu estava explicando, já existiam movimentos, já existiam as entidades trabalhando e ali já um movimento, né? Perfeito. Já ainda no início ali trabalhando já uma religião. E o que significaria a palavra Umbanda? Ela vem do banto? Sim, ela vem do bando, são curandeiros, ela tem influência como médicos curandeiros ali que estão em que estão fazendo tratamentos. Isso é um costume, né, ali dos povo banto, né, de fazerem tratamentos através de ervas, medicinas e também rezas. Nesse caso são rezas mesmo, não são cantigas, aonde eles misturam ali os tratamentos e eles trabalhavam para ajudar a sociedade. As matrizes da Umbanda, então, hoje, podemos conceituar que ela tem princípios africanos, indígena e europeu? Não, a origem dela ela entra no Calundu, na Pagelância, no Catimbó de Jurema, nos Encantados, entre os bantos também, como Nimbanda, né? O Calundu, Cabula, o candomblé carioca. Então, existia muitos elementos no início já influenciando. Houve, sim, por volta de 1908, essa denominação e essa estruturação que hoje nós temos já uma parte dela já
totalmente aculturada, né? Hoje ela sofre muito mais influências de outras religiões, como as iorubás, que no início dela não existiam, né? Bom, falando sobre influência e estrutura, tá? De que maneira o espiritismo científico, especialmente o kardecismo, influenciou a organização das práticas espirituais no final do século XIX? Onde é que entra aí o kardecismo na estruturação da Umbanda? Olha, o kardecismo entra com o Zélio ali, ele fazendo uma reestruturação. Isso é importante a gente observar que houve uma tentativa de retirar os elementos ali que já compunham e entrar com a estrutura do espiritismo. Isso modificou muito ali o comportamento, que começaram a fazer trabalhos ali com poucos elementos ali que já eram tradicionais, como dos bantos, como eram também dos índios, para tentar fazer uma doutrinação ali entre o Zélio, com os conceitos do Zélio, que eram o espiritismo, que era muito forte na época. E ele faz essa lapidação da Umbanda, fazendo com que ela tenha uma nova personalidade. Então, seria a tentativa de tirar os elementos ali de influência preto, né? Que seriam dos pretos, né, dos africanos, e deixá-la um pouco mais homogeneizada com elementos cristãos e do espiritismo. Perfeito. Agora, nós falando sobre estrutura, né, falando sobre a estruturação, a linguagem e organização, né, o que nós podemos falar? Qual elemento cultural e religioso é indispensável para a estrutura filosófica da Umbanda, a ponto de sua retirada descaracterizar a religião, né? Onde é que está o teu entendimento nesse segmento? O importante disso é que é o seguinte: da mesma forma que encontramos em outros segmentos, como o candomblé e o batuque, que se retirarmos o orixá, ali ele perde toda a estrutura dele, a Umbanda, ela gira em torno do quê? Das entidades, que são os nossos amigos celestiais, a nossa comunidade ali que trabalha dentro ali da Umbanda. São as entidades que os nego velho, as crianças, o baiano, o boiadeiro, o marinheiro, que são as entidades. Elas são ali a estrutura da Umbanda, tudo gira em torno dela. O sincretismo, ele vem como apoio para que as pessoas não tivessem aquela ideia da macumba, da feitiçaria. Então, veja, os elementos cristãos, eles entram mesmo dentro da Umbanda, eles já estavam ali sendo estruturados e trabalhados mesmo na proto-Umbanda antes do Zélio. Porém, com esses elementos, tá, eles entram como apoio. Só que, naquela época, por volta de 1908, não tinha tanta influência do povo iorubá. Aí a gente começa a observar o quê? Que entra a influência dos orixás, como Iemanjá, Caboclo de Oxóssi, Caboclo de Ogum, Caboclo de Xangô, aonde a influência iorubá começa a atingir ali e trazer elementos ali que eram dos orixás. E uma das elementos mais fortes é o Exu, que é um sincretismo também. O Exu, a palavra Exu e a forma de trabalhar há também uma similaridade, tentando aproximar ali do orixá Exu do povo iorubá, né? Perfeito. Existe alguns estudos e alguns entendimentos dentro da Umbanda que essa questão do Zélio incorporar o sincretismo católico seria um embranquecimento da matriz original da Umbanda, que seria pretos, caboclos, índios, né?
Tu entende que teria algum sentido dizer que o Zélio teria incorporado essa questão do sincretismo católico, dos santos da Igreja Católica, nesse sentido de embranquecimento da própria segmento da Umbanda? Olha, já assim, há uma vertente de estudo que já informa que já existia a influência tanto da pagelância, né, das influências nativas daqui, que são os nossos, assim, a base, né, que são os índios, né, os indígenas, e também do catolicismo. Então, já tinha a influência do catolicismo. O Zélio, ele entra com o espiritismo. O sincretismo já era a base ali da religião, então já estava enraizado. O sincretismo já estava enraizado ali, a influência do catolicismo dentro, porque os índios já estavam sendo catequizados, os primeiros ali que chegaram já eram obrigados a serem catequizados. Então, a influência da religião cristã já estava mesmo antes da formação da Umbanda, em 1908. Perfeito. Entendeu? Assunto para um outro momento, né? Nem tudo é flores para o Zélio, pessoal. Nem tudo é flores para ele, tá? Existe uma ala muito forte, né, que contesta muito o Zélio em algumas... na própria doutrina que ele estabelece dentro da própria Umbanda, tá? E nós vamos ver depois que teve um segmento da Umbanda onde Tancredo da Silva, alguma coisa assim, não lembro o nome agora, tá? Que veio pós-Zélio, tá? Tentando modificar um pouco, mas esse é assunto para outra pauta. Pergunta agora, Eric, tu entendes, tá, que a Umbanda ela seja uma religião genuinamente afro-brasileira? Olha, a base, vamos observar o seguinte, o batuque e o candomblé, a base deles são os orixás, são ali a influência, os orixás, ou no candomblé tem os inquices, tem os miquices, tem até os bacuros, tem voduns, então existem outros elementos. Nós observamos que a base, nesse caso, são as religiões afro de matriz africana. Como nós observamos que na Umbanda, até na proto-Umbanda, já existiu a influência aqui dos elementos brasileiros, há a possibilidade de nós podermos reconsiderar ou estudar ou analisar uma possibilidade de observarmos que a Umbanda ela é brasileira, afro. Então, ela tem a influência brasileira, ela entra ali nos elementos brasileiros que são ali a base e a estrutura. Porque os nossos amigos celestiais, a nossa Ebé aqui, ela está aqui presente, falando o nosso idioma, com os nossos costumes, as nossas tradições, tudo aquilo que envolve o Brasil. Se tirarmos os elementos brasileiros, então ela perde a identidade dela. Porque a Umbanda, ela está fundamentada nos elementos brasileiros. Essa é a nossa Ebé. Essa é a nossa, a nossa influência. E os nossos amigos celestiais estão na Umbanda. Entendeu? Então, veja, quando nós temos algum problema, procuramos a Umbanda ali para orientar e tudo mais. Isso é primeiro. Muitos sacerdotes até que migram depois, mais tarde, para o batuque ou até mesmo o candomblé, muitos deles começaram na Umbanda. Eles vão para o batuque, para o candomblé, para buscar outros elementos africanizados. Mas, quando precisam ali de uma orientação ou de elementos, tratamentos, a Umbanda ela é excelente. Ela está no nosso dia a dia, ela está ali nos ajudando em todas as mazelas ali da sociedade brasileira. Por quê? Assim como nós encontramos a Ebé Orum ali do povo Yorubá,
Nós temos a nossa sociedade aqui, que são os amigos celestiais que estão na Umbanda. Eles nos orientam, eles nos trazem elementos ali para que possamos ter encontrar felicidade, encontrar apoio. Muita gente vai para a Umbanda, assim, desesperado. Chega lá, encontra o quê? Conforto, orientação, apoio, encontram a própria ali, a própria família dela está ali dentro, entendeu? Então, a Umbanda está ali para as pessoas numa linguagem muito popular e no dia a dia ela se aproxima, tá? É o elemento direto, são as entidades atuando ali no dia a dia, trazendo elementos, trazendo ali tudo aquilo que a gente às vezes tem dificuldade, porque o orixá não vai chegar e não vai dar um passe, não vai dar uma ali, ele só vai dar uma palavra de conforto, mas não vai dar aquele traduzir para a linguagem nossa aquilo que as pessoas estão passando. Um boiadeiro, um baiano, um exu, eles têm muito mais facilidade Sim. do que o orixá. Até porque, para que vocês entendam, né? A pirâmide, certo? Dogmática da Umbanda é amor, fraternidade e caridade. Esse é o dogma da Umbanda, perfeito? É por isso que o Eric fala que quando você procura a Umbanda, muitas vezes, você é recebido com esses princípios dogmáticos. Amor, fraternidade e caridade, perfeito? A Umbanda é tipicamente uma cultura religiosa da caridade, aonde não existe, não deveria existir, né, a prática da monetização, do pagamento para fazer algum trabalho. Por quê? Porque está dentro do princípio do princípio dogmático dela, né? Seria o que? A caridade. Perfeito? Princípio esse que ela traz da onde? Do kardecismo. Ela incorpora na sua base, na base que é a caridade, tá? Ela traz o princípio do kardecismo. Perfeito? Bom, Eric, quando você fala em amigos celestiais, perfeito? Dentro da Umbanda, quem são os amigos celestiais? O caboclo, o boiadeiro, a criança, o nego velho. Essa similaridade nós encontramos até na estrutura da Ebe Orum, ali dos Iorubás, que é uma sociedade ali a qual está para apoiar, que está para trazer ali orientações e ajudar ali. Todo mundo tem ali a sua Ebe Orum. O Brasil, também, nós temos os nossos amigos celestiais, que são as entidades, o caboclo, o boiadeiro, até o Exu, apesar que o Exu e a Pombagira, há um estigma em cima dessas entidades que precisa ser retirado, que precisa tirar esses elementos ali de negatividade deles, porque uma verdadeira entidade, ela está para quê? Para orientar, para trazer ali um apoio, para trazer para a sociedade um conforto, ajudar, entendeu? Então, isso tudo é muito importante. Essa questão da caridade também, o pessoal fala que o médium vai para a Umbanda fazer caridade. Não. Quem faz a caridade é a entidade. O médium tem que ter a obrigação de estar preparado, estar ali com a energia dele, com o corpo dele preparado para ter uma boa incorporação. Então, resumindo, os amigos celestiais seriam os nossos caboclos, nossos preto velhos, nossos guias protetores, dentro de toda uma corrente que mantém a ligação espiritual com esses amigos celestiais, que aí temos aí, né, caboclos, temos índios, diversas guias protetores, né? Só uma coisinha que eu quero te perguntar. Zélio, quando dá início em 1908, eu diria que ele codificou a Umbanda, assim como Kardec codificou a doutrina espírita, tá?
Zé ele codificou. O que ele fez? Ele colocou as práticas num código e estabeleceu os ritos. Ele fez isso. Só que Zé, em nenhum momento, ele fala em Exu. Quando tu entendes que o Exu passou a se incorporar dentro da Umbanda? Eu falo por mim. 1971, 69, 61, 71, tá? O Exu, dentro da Umbanda, no qual eu fazia parte, ele não aparecia. Ele não tinha casa. O Exu era cultuado lá no fundo da casa, aonde ninguém via a casa, ninguém sabia dele. O Exu só chegava depois que encerrava os trabalhos na corrente que não existia tambor, a incorporação ocorria somente sem nenhum tipo de toque, nada, perfeito? Quando encerrava os trabalhos com os caboclos, se fechava uma cortina no terreiro e aí o Exu chegava para descarregar. Só que o Exu que eu falo não é o Exu de hoje, perfeito? Era uma entidade que ele vinha limpar o terreiro, muito raramente tinha contato com as pessoas, perfeito? Eu te faço uma pergunta, quando tu entendes que o Exu passa a ser um elemento fundamental dentro da Umbanda? Olha, é aquilo que eu explico. O sincretismo também com outras religiões e a influência da religião Iorubá, ela entra com muita força, tá? A gente já observa o seguinte, Mata e Silva, ele já faz um mapa ali, onde ele coloca e denomina da seguinte forma. Orixá, Pai Tomé, Orixá, Pai Joaquim, Orixá Caboclo Biratã, Orixá Caboclo Rompe-Mato. Então, ele já começa essa denominação, já trazendo termos ali dos Iorubás dentro da Umbanda. Não ficou claro se o que ele faz é por falta de entendimento, querendo ali trazer uma valorização ali para as entidades, ou ele entendia que essas entidades poderiam ser ali chamadas, né, por orixás, mas o Exu, a Pombagira, eles entram bem depois do Mata, né, ali, após ali o Mata, mesmo porque o Zélio não tinha elementos ali de Exu e Pombagira, ele tinha uma entidade chamada Malay, que era ali, que ele fazia alguns trabalhos. Há pessoas que dizem que havia até que ele oferecia carne de porco ou porco para essa entidade, né? Não ficando claro também. Os registros não são ali concretos, né? Então, veja, há elementos que no início da Umbanda realmente não tinham ali atabaque, porque por lado de São Paulo, Rio de Janeiro, eles usavam atabaques por influência ali dos candomblés, né? E diferente aqui do Rio Grande do Sul, que usam tambor, mas as atabaques eram uns elementos que não faziam parte da Umbanda do Zélio, foram só ser introduzidos bem depois. A pemba, riscar, fazer desenhos, eu vou chamar de desenhos, não é desenho, mas é uma cabala, né, que são símbolos que trazem ali uma mensagem, porque a cabala é isso, são símbolos que passam uma mensagem. O caboclo, ele faz ali, ele risca o ponto, então tem vários símbolos que mostram todo o macrocosmo que existe ali e que aquela entidade trabalha. E isso ali, ele é introduzido já, a gente vê dentro até da Umbanda do Zélio, já tinha a pemba, que é de influência banto, né? A pemba, ela tem origem ali banto, e outros elementos que já faziam parte da cultura ali africana, já estava entrando. Só retomando, Eric, a questão,
Podemos dizer, então, que Zé Hélio de Moraes não criou a Umbanda, mas marcou um momento importante para a sua organização. Ele não criou, ele que organizou. Já existia essa proto-umbanda, já existia ali trabalhos e já existia todos esses elementos. O que foi feito é uma denominação. Então, o marco ali de 1908 foi a denominação Umbanda. Começaram, então, a chamar de Umbanda, que eram os imbandas, aqueles que faziam tratamentos de cura e ali que seriam médicos, né? Não médicos, mas seriam curandeiros. Perfeito. Uma questão muito importante agora, no teu entendimento, né? Quais são os oráculos utilizados dentro da Umbanda? Do que a Umbanda se vale para poder orientar o seu seguidor? Olha, gente, é importante a gente dizer que a Umbanda, ela possui um oráculo vivo, que são as entidades. E é através das entidades que isso ocorre. Então, veja, uma entidade, ela precisa parar na frente do indivíduo e falar, olha, você tá acontecendo isso, assim, assado. Por quê? Ela enxerga, ela está ali no espiritual, tendo aquele contato com o espiritual. Se ela não enxergar, desculpa, não vai ser a entidade jogando búzios, jogando obi, fazendo qualquer outro oráculo, né, que é usado nas religiões africanas, que irá enxergar ou conseguir ver aquilo que o indivíduo passa. Se a entidade não enxergar, ela não vai ver como fazer o tratamento, ela não vai ver como lidar com aquele problema. Então, a incorporação é muito importante, o desenvolvimento é muito importante. O médium estar preparado é muito importante, porque a religião Umbanda, ela precisa do quê? Da entidade que é o oráculo vivo. Porém, há algumas Umbanda que usam a Lubaça como um oráculo para confirmação de alguns serviços, de alguns trabalhos que são feitos e não tem como incorporarem, aí eles acabam usando a Lubaça, que é a cebola, que corta em 4 e usa ela como oráculo, que também é de influência banto. Entendeu? Sim, mas e a carta a cartomancia entra dentro da Umbanda? Olha, é possível o sacerdote jogar uma carta. A gente sabe também que há umbandas também que se denominam entre alguns adeptos como Umbanda Omolocô, outros adeptos como Nação Omolocô, que possuem alguns oráculos. Então, veja, volto a dizer, a entidade não precisa da carta, não precisa de búzio, não precisa de lubaça para poder fazer uma consulta. Porque a entidade, ela tem que ver. Se a entidade não estiver vendo, não vai ser a lubaça, não vai ser a carta, não vai ser a consulta. Eu via e continuo vendo muitas entidades que usam a carta como instrumento de apoio. Elas colocam a mão sobre a carta e vão ali conversando com a pessoa ali. Elas não precisam jogar a carta para dizer, elas não estão fazendo uma leitura da carta ali durante o passe. Por quê? Elas estão ligadas com o espiritual, estão vendo, estão ali trabalhando. Volto a dizer novamente que se a entidade não enxergar, então, desculpa, ela não vai ser um instrumento ali que vai ajudá-la a enxergar nada. Bom, no meu entendimento, todas as religiões, né, Eric, elas têm, uma função, né, social dentro da sociedade. Tá? E no teu entendimento, né, aonde que podemos pautar que a Umbanda teria uma função social e espiritual dentro da nossa sociedade? Isso é muito importante, porque essa questão da Umbanda, ela está ali no nosso dia a dia, tá?
as entidades, eles conseguem, veja, uma linha de baiano, até marinheiro, eles conseguem ali conversar com a gente sobre trabalho, sobre a vida profissional ali daquela pessoa. Claro que com limite ali, eles acabam conversando sobre os problemas do nosso dia a dia. Essa questão, ela leva novamente àquela ponto dos nossos amigos celestiais estão dentro da Umbanda. Por quê? Porque eles conseguem se comunicar, eles conseguem entender o que nós passamos, eles estão ali na nossa sociedade, né? Na nossa EBE. E é a Umbanda que nos dá apoio, é a Umbanda que está aqui dando silenciosamente, eu falo silenciosa porque foi muito tempo negligenciada, porque muitos sacerdotes depreciavam a Umbanda por conta das entidades, depreciavam a Umbanda assim, e eu sempre defendi muito isso, né? A Umbanda não ser depreciada, a importância da Umbanda estar dentro ali do nosso, da nossa sociedade. E hoje a gente observa que a Umbanda, ela se destaca por ser muito semelhante a Ebe Orum ali dos Iorubás. E a função que ela exerce, toda aquela dinâmica que ela possui dentro da nossa sociedade. Entendeu? Perfeito. Fechando esse raciocínio agora, Eric, tá? Que nós já falamos sobre a questão da prática espiritual e a comunicação, tá? No teu entendimento, dentro da estrutura da Umbanda, tá? Nós temos a prática espiritual e a comunicação. Ou seja, no meu entendimento, a comunicação não se dá somente pelo guia. Perfeito? Ou seja, não somente o guia vai ditar práticas espirituais. Por exemplo, um trabalho, alguma coisa para fazer para a pessoa que procura, né? Aí nós devemos entender que nem sempre deve somente o guia falar. E aí que entra a comunicação, né? Ou seja, do cacique, né? Que não se chama pai de santo, mas é o cacique da casa. Ele tem que ter o conhecimento da prática ritual, né? Para poder ter a comunicação com o consulente, com a pessoa que procura, independente de ficar somente apegado à prática espiritual, ou seja, somente à orientação do guia. Sim. Veja, aqui no Rio Grande do Sul, regionalizou-se que chamariam de cacique de Umbanda. Só que na Umbanda, em São Paulo, Rio de Janeiro, chamam de babá, de babá ou a sacerdotisa ou sacerdote, né? Costumo chamar de babalaô também, nos anos 80, o Carlos Bubi, né, da Umbanda Guaraciana, ele lança vários discos e ele se denomina babalaô. Não está errado, porque é o pai do segredo da Umbanda, o pai do segredo do catimbó, então, pai do segredo da pagelância. Então, não está errado o termo, tá, babalaô, né, ali para o sacerdote, e até chamavam de babá as sacerdotisas. Lá em São Paulo, Rio de Janeiro, chama mãe de santo, pai de santo, tá? Isso por influência também das religiões africanas. Volto àquela questão do Brasil, afro, né? O brasileira afro, né? Que a base da Umbanda são, né, os elementos brasileiros. E, veja, é importante isso porque o sacerdote precisa de conhecimento. Da Umbanda, ele precisa também muito conhecimento, porque passar um banho, passar um elemento ali, uma vela, uma magia, para uma pessoa é importantíssimo. Dentro da Umbanda, nós temos o seguinte, nem tudo gira em torno da incorporação. Nós temos ali pessoas que estão ouvindo as entidades falarem, estão vendo as entidades ali se comunicando enquanto estão na frente do consulente.
Então, isso, assim, os sacerdotes da Umbanda chegam a uma evolução que eles conseguem, muitos deles já nascem com esse dom, entender o que as entidades estão passando, entender. Claro que sem alucinação, sem também ali as pessoas ficarem inventando, tudo feito com muita seriedade e cuidado, porque mexer com a vida das pessoas precisa também ter muito comprometimento para não ficar passando qualquer tipo de banho. Tem pessoas que há orixás que mesmo que elas não saibam os orixás, que elas não tenham ali culto ali dos orixás dela, o orixá pessoal, elas possuem. Então, assim, eu não tomaria banho de sal grosso, eu não passo banho de sal grosso. Então, existe tabus também dentro da Umbanda que precisam ser ali respeitado e precisa de conhecimento. Não é chegar fazendo qualquer tipo de receita, faz isso com aquilo, etc., que vai ali ter um resultado. Então, precisa tomar cuidado com as receitas. As pessoas precisam passar por desenvolvimento. Isso é uma coisa gradual, é uma coisa que vai aos poucos, a pessoa vai se desenvolvendo e vai se aproximando do espiritual e chega que nem um babá, que tem o pessoal chama de intuição, mas isso se trata do quê? De uma interação com o seu espiritual. As suas entidades estão tão próximas que tu não precisa estar ali toda hora incorporado para poder passar uma orientação. Muito importante isso aí. Então vocês entenderam, né, que obrigatoriamente não é necessário e nem teria sentido um dirigente de uma casa de Umbanda, um umbandista nato, né, que não tenha mistura, né? Eles falam de Umbanda cruzada, isso não existe. A Umbanda não se cruza com nenhuma religião, tá? De que ou o cacique, ou o pai de santo, ou a mãe de santo, seja quem for, tá? Não dependa exclusivamente da entidade para ter a comunicação, né? Ele tem que ter o conhecimento também para passar a informação para o seu seguidor, para o seu filho. Até porque a Umbanda, ela também tem os seus rituais. Ela também tem os seus sacramentos. Perfeito? E são 7 sacramentos da Umbanda. Não teria sentido o caboclo vir explicar cada sacramento, que vai do batismo ao desligamento. Então, o que o Eric falou? Que não seria obrigatório somente o caboclo falar dentro da casa para dar o atendimento ao seu seguidor. Perfeito, Eric? Justamente, mas volto a dizer, isso é feito através... gente, é o seguinte, na Umbanda não tem a sacralização como ocorre dentro do batuque, dentro do candomblé. Pode até algumas Umbandas possuírem a sacralização, mas a Umbanda, ela não gira em torno da sacralização. Ela abomina a sacralização. Ela gira em torno do quê? Do médium estar preparado, estar limpo, com os banhos tomados, com a energia ali. Há segmentos de Umbanda que o médium não pode nem comer carne no dia. Há segmentos de Umbanda que o médium ele tem que comer quase 1 quilo de carne no dia para poder ter uma boa incorporação. Então, o que ocorre? A preparação do médium é muito importante. E lembrando, né, quando o Eric fala de que a Umbanda não sacraliza. Não sacraliza porque a Umbanda tem seus 4 princípios: água, terra, fogo e ar. Pode completar. Isso é importantíssimo que o Babá acabou de falar, que a Umbanda, ela mexe com a alquimia. Se pegarmos uma vela, isso aí eu acho que já expliquei alguma vez, se pegarmos uma vela e pode ter cor ou pode ser totalmente branca, coloca a vela ali, oferece para uma entidade, faz toda aquela magia. O que vai ocorrer? Nós vamos mexer com os 4 elementos. O quê?
a matéria, que é a terra, que é a cera, o fogo, o elemento ar, se colocar numa redoma e o ar acabar, a vela apaga, ou então o elemento ar o tempo todo, e o elemento água. A cera derrete e vira água. Então, os 4 elementos, eles vão se fundir e vão mexer aquela magia para poder ali os pedidos ou aquelas magias que são feitas na simplicidade da Umbanda, tem um resultado. Exatamente. Terra, água, fogo e ar. A Umbanda, ela se resume, né, por ser uma cultura religiosa muito simples, né? Quer dizer, era para ser muito simples. Ela era, na sua essência, a simplicidade. O tempo passa e aí a gente vai tendo algumas... se incorpora na Umbanda alguns ritos, algumas práticas, tá? Que até então não é bem visto há tempos atrás. Eric, resumindo e encerrando o nosso programa, tá? Aonde nós procuramos trazer um pouquinho, né, do conhecimento da Umbanda, através do conhecimento do Eric, falando sobre o que nós comentamos aqui, tá? O que fica de recado, né, para as pessoas que não conheciam a Umbanda, não conhecem a Umbanda? Do teu ponto de vista, sempre dizem assim, não te metes com batuque, entrou, não pode sair, tá? A Umbanda não tem esse princípio, né? E aí, no teu entendimento, a Umbanda é uma religião, é uma prática religiosa que deve ser preservada na sua essência, assim como você se iniciou, tá? E deve ser, de que forma deve ser cultuada buscando a sua preservação? A Umbanda é a nossa comunidade espiritual. São os nossos amigos celestiais que estão presentes. Então, veja, para que tenhamos contato com eles, para que eles nos apoiem, para que eles nos orientem, é preciso que tenhamos sempre aquilo que o Oxum Ronquel, o Babá, sempre fala, que é um bom caráter, gentileza, tenha também dedicação, evite excessos, faça a sua vida melhor para que as pessoas que estejam ao seu redor também possam compartilhar disso. A Umbanda é a nossa família espiritual, a qual nós estamos no dia a dia ali, tendo contato com ela. Ela é muito importante para a sociedade brasileira, né? Porque ela vem com originalidade, preservando o quê? A pagilância, que são elementos dos nossos ancestrais, que estão aqui na nossa terra, né? E também elementos ali do Calundu, de outras religiões que se formaram aqui, né? Então, é importante que tenhamos aqui um respeito pela Umbanda e que possamos ter mais oportunidade, inclusive, de trazer elementos da Umbanda sempre que possível, né? Perfeito. Lembrando para você, então, que a pirâmide dogmática da Umbanda é caridade, fraternidade e humildade. Perfeito? Amor e humildade. O que eu quero dizer com isso? Que para preservar as raízes originárias, não podemos incorporar numa tradição novos ritos, novas práticas, novos elementos sincréticos, tá? Que estão fora daquilo que ela foi fundada. Independente das vertentes que ela tenha, né? Porque são várias vertentes, o que eu quero dizer para vocês, o que o Eric falou e o que nós estamos pautando é que procure manter os princípios da Umbanda. Amor, caridade, fraternidade. Perfeito? E aí você vai estar preservando a nossa raiz. Recado final, Eric?
Não esqueçam, a Umbanda é a nossa família espiritual, é a nossa comunidade espiritual, são os nossos amigos celestiais. Só dar importância e a gente começar a observar essa natureza, essa simplicidade da Umbanda, e eles sabem o nosso dia a dia, eles estão conosco no dia a dia, são os melhores para nos orientarem. Perfeito. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. É do reino de Oxalá onde há paz e amor. Esta é a nossa Umbanda Sagrada. Que todos os caboclos, todos os guias de luz, todos os protetores desta linda, desse lindo segmento religioso, traga para vocês as bênçãos de todos os guias e caboclos. A todos muito obrigado. Espero ter contribuído para esclarecer algumas dúvidas que você tinha e esteja aqui conosco. Ou melhor, continue aqui conosco. Perfeito? Não perca o próximo programa. Falaremos sobre série Orixás, ou seja, Orixá Obá. Muito obrigado, fiquem na paz e que Deus, os orixás e os caboclos abençoe a todos.